Conectado com o Tribunal de Contas da União, porque ao revogar a isenção tributária para pastores e outros líderes religiosos, a Receita Federal afirmou que estava atendendo a uma determinação do TCU. Só que o tribunal publicou uma nota de esclarecimento negando qualquer decisão sobre o processo que avalia a legalidade e legitimidade da isenção de impostos sobre os salários recebidos por esse grupo. Alguns parlamentares criticaram duramente essa decisão. Pelo menos de acordo com o portal Poder 360, o pastor e deputado federal Marco Feliciano disse o seguinte, eu vou abrir aspas, Lula, o orgulhoso comunista, iniciou sua cruzada revanchista, perseguição religiosa em andamento, fecho aspas. A senadora Damares Alves também criticou, vou abrir aspas para a fala dela, nós avisamos que de uma forma ou de outra a perseguição viria. Por enquanto, é a isenção. Mas temos países aqui em nosso continente liderados pela esquerda, onde líderes religiosos estão sendo presos e até mesmo expulsos. Vamos girar com os nossos comentaristas. Roberto Mota, ontem nós trouxemos a notícia, a informação, e não havia, até aquele momento, a repercussão das lideranças religiosas e também dos políticos e congressistas ligados a entidades religiosas. Eles falam em revanchismo e perseguição religiosa. Mota. A repercussão veio, e veio forte, veio com palavras duras, e esse assunto tem dois aspectos, Caniato. A gente nunca pode esquecer que a história, o histórico, o passado da esquerda com religiões nunca é uma coisa muito, como é que a gente vai dizer, amigável, né? Não é um relacionamento estável e duradouro. Tem sempre alguém sofrendo na história e geralmente são as religiões organizadas. Agora, em relação a essa medida, tem uma coisa muito importante que a gente precisa esclarecer e explicar para o nosso público, porque tem muita gente que está entendendo isso de uma maneira equivocada. Hoje de manhã nós recebemos aqui o deputado Sóstenes Cavalcante, que explicou exatamente do que se trata. O que acontece é o seguinte, em julho de 2022, a Receita Federal emitiu um ato declaratório interpretativo. Não foi uma lei, não foi um decreto, não foi uma portaria, não foi nada. Foi um ato declaratório, uma explicação que tinha como objetivo tirar dúvidas sobre um aspecto bastante específico, que é a remuneração que sacerdotes, pastores, padres recebem. E como essa contribuição, essa remuneração, conta para efeito de contribuição previdenciária. É disso que se trata, contribuição previdenciária. Não tem absolutamente nada a ver com imposto de renda, por exemplo. Tem muita gente dizendo que é isenção de imposto para pastores, nada disso. O que acontece é que os sacerdotes recebem essa remuneração que se chama de prebenda, né? Um nome estranho, esquisito, e eles pagam, eles recolhem o INSS como autônomos, como muita gente faz no Brasil. E de vez em quando existia uma dúvida a respeito dessa situação. Então, os fiscais iam lá, fiscais da Receita, olhavam, achavam aquilo estranho, multavam. Para esclarecer essa situação, e não para modificar, simplesmente para esclarecer. A Receita, em julho de 2022, emitiu esse ato declaratório, né? E simplesmente dizendo, olha, esse dinheiro que os pastores recebem, a prebenda, você não precisa, ele não conta para efeitos previdenciários. Então, o sacerdote recolhe o INSS como autônomo. Então, isso foi esclarecido. Esse esclarecimento, por razões que a gente ainda está tentando entender, foi revogado. Foi isso que aconteceu. Então, não houve a criação de nenhuma isenção de imposto durante o governo Bolsonaro. Foi simplesmente um esclarecimento sobre uma situação que já vigorava. Agora, quanto ao porquê da revogação desse ato declaratório agora, aí a gente ainda está tentando entender a razão. Pois é, quem também se debruçou e vai trazer também a sua avaliação sobre esse tema é o Alan Gani, inclusive conversamos sobre isso no camarim, e ele vai trazer também uma explicação, uma contribuição em cima disso que o Mota acabou de trazer para a gente. Gani, o que é importante destacar em relação a essa derrubada, essa norma, essa atualização que nós trouxemos ontem, inclusive? Perfeito o que o Mota falou. A lei, ela sempre existiu. O que aconteceu foi um esclarecimento no governo passado.
Veja, quando há uma doação para um pastor, para um padre, para um sacerdote, Caniato, isso não significa que é uma relação de trabalho. Houve uma doação espontânea. Por exemplo, o líder religioso, o pastor, o bispo, o padre, enfim, o missionário, ele não tem esse registro na carteira de trabalho, né? Exatamente. Não tem um KNAI, não é uma profissão ali, né? Exatamente, e foi uma doação espontânea da sociedade. É a mesma coisa que, sei lá, começar a tributar o dinheiro que você dá para o guardador de carro. Sempre você dá uma caixinha para o guardador de carro, você fala, não, ali então existe uma relação trabalhista todo dia, então vai tributar, vai ter uma contribuição previdenciária. Não, até porque essa doação, vamos pensar o seguinte, já foi tributada, né? O teu salário, você já foi tributado. E aí você está doando isso para o sacerdote. E aí, no direito, é claro, sempre existem essas zonas cinzentas. Por isso que houve esse esclarecimento por parte da Receita Federal, né? Que ocorreu durante o governo Jair Bolsonaro. Agora, qual que é o ponto aí? É a mesma coisa que, sei lá, numa relação de PJ, né? Você tem essa relação PJ. Você pode ter uma interpretação de que é uma relação de empregado ou não, ou uma relação de prestação de serviço, certo? Então, sempre vai causar esse tipo de atritos, né? Então, esse esclarecimento ele foi fundamental. Agora, é claro que pode ter uma igreja que se use disso, né? Eu sou uma igreja com uma atividade econômica para lucrar e aí fugir de contribuições previdenciárias, impostos, etc. Pode acontecer isso? Pode, só que isso é exceção. É a mesma coisa que eu falar o seguinte, olha, alguns advogados sonegam impostos, mas isso é uma minoria. Aí eu pego essa minoria que sonega imposto e o que eu faço? Eu falo, dado que essa minoria sonega imposto, o que eu faço? Eu aumento a tributação para os demais advogados. Isso não faz sentido, eu não posso me balizar pela exceção. Então, de fato, existem algumas igrejas, mas é uma minoria que se utiliza desse benefício fiscal, né? Mas já existe lei para isso, é isso que eu estou chamando a atenção. Elas se utilizam desse benefício fiscal para fugir de tributações, contribuições previdenciárias. Só que já tem lei para isso. Agora o que você fez? Você muda o entendimento disso para todo mundo. Aí que está o problema. Então você está pegando as maçãs boas e misturando com as maçãs podres. E aí eu deixo aqui uma reflexão. Isso vai valer também para tributar partido político, contribuição previdenciária para partido político, que também foge da contribuição previdenciária. E aí, sindicato também vai valer para sindicato? Se valer para a igreja, tem que valer para partido político. Se valer para a igreja, tem que valer para sindicato. Se valer para a igreja, tem que valer para ONG e movimento social. Vai valer para todo mundo ou não? Pois é, você, Cristiano Beraldo, várias repercussões negativas, pude ler uma porção de tweets e manifestações de congressistas ligados à Frente Parlamentar Evangélica, mas também lideranças religiosas de outras denominações, igrejas e grupos religiosos. O que você gostaria de destacar para a gente fechar essa pauta, Beraldo? Neto, o que me surpreende é ter surpresa. É uma questão de coerência. O governo foi eleito dizendo que cobraria impostos de quem não pagava. E aí tentaram tributar os muito ricos. Passaram a legislação tributando os muito ricos. O que os muito ricos fizeram? Não são bobos? Foram embora do Brasil. E conheço alguns casos de grandes empresários que estão simplesmente mudando a sua residência fiscal para outro país, tendo em vista que agora o governo quer colocar ainda mais a mão no bolso dessas pessoas. E aí, como não conseguiram cobrar dos muito ricos, vão cobrar dos pobres, vão cobrar do pessoal da igreja. Essa é a coerência que eu enxergo nesse tipo de legislação e alerto. É a primeira de uma série. Não parará por aí.
nós já estamos vendo o governo articulando outras decisões no mesmo sentido. Tivemos aquela decisão do CARF, que vai de encontro à nossa tradição da justiça, em que, em caso de dúvida, em caso de empate, quem tem que ser beneficiado é o contribuinte, é aquele menor na disputa. Mas não, agora, se você está ali numa situação que não teve maioria para ser decidida, quem ganha é o governo. O contribuinte está sempre pagando e pagará cada vez mais. Então, de novo, eu estou fazendo a contagem regressiva para a CPMF e o imposto do PIX virem à pauta.